Olá, amados e amadas do nosso canal Academia da Vida, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo abençoador, falando essa semana sobre nossas decisões e suas consequências, a importância de fazermos boas escolhas, boas decisões, a compreensão de que é importante ter cuidado, ter parcimônia para poder decidir, e creio que está sendo assim, muito edificante, né? Tem ajudado muitas pessoas e ainda vai ajudar muitas pessoas no seu dia a dia e na sua jornada, tá? Então, fique com a gente porque está imperdível. Eu tenho dito que a maior característica do livre-arbítrio é o poder de decisão. Aliás, livre-arbítrio essencialmente se relaciona com poder de decidir. Decidir por nós mesmos. Decidir a partir da nossa compreensão, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. Decidir a partir de nós mesmos. E é tão interessante que Deus nos tenha feito dessa maneira, porque era exatamente essa a intenção de Deus. E isso gera uma adoração espontânea. Embora, infelizmente, muitas pessoas equivocadamente, muitas igrejas equivocadamente acabam doutrinando as pessoas como se Deus fosse aquele tirano que te obriga, que te força a servi-lo e que não tem opção para você. Ou você o serve, ou então você está amaldiçoado. Como muitas pessoas vieram de outras religiões, onde tinha muito essa coisa do você é obrigado, você fez um pacto, se você sair desse pacto, vai acontecer tal coisa. Então muitas pessoas trazem isso para o evangelho, achando que a pessoa tem que estar na igreja ali, porque ai dela se não estiver. E não é assim. Primeiro, Deus não precisa da gente. Ele nos ama. E embora muitas pessoas, por questões emocionais, por desequilíbrios mesmo, tem pessoas que chantageiam alguém para ficar ao lado dela, não é? A pessoa não a ama, muito pelo contrário, mas a pessoa faz chantagem. Não, você tem que ficar comigo, se não ficar comigo não fica com mais ninguém, não é isso? Tantas atrocidades aí acontecem, tantos feminicídios acontecem, por exemplo, porque alguém acha que o outro tem a obrigação de estar ao seu lado, mesmo que não sinta mais nada, mesmo que não o ame, mesmo que, pelo contrário, tenha pavor, mas tem que ficar do meu lado de qualquer maneira. E tem pessoas que acham que Deus é assim, você tem que ficar do meu lado. Não. Deus quer que nós o adoremos, Deus quer que nós o amemos, Deus quer que nós o conheçamos. Então, quando eu conheço Deus e me aprofundo nesse conhecimento de Deus, o meu coração vai se abrindo cada vez mais, eu vou ficando cada vez mais apaixonado por esse Deus. E essa paixão vai amadurecendo em forma de amor. E eu quero agradá-lo, eu quero fazer a sua vontade, porque quanto mais eu o agrado, quanto mais eu faço a vontade dele, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais presença dele eu tenho, mais graça se manifesta na minha vida, mais glória de Deus me envolvendo. Isso vai virando uma bola de neve, então eu vou cada vez mais me aproximando de Deus. E é isso que Deus quer. Deus quer que a nossa relação com Ele seja a partir de nós, a partir do que Ele produz em nós. E a gente corresponde a isso. Por isso que a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o livre-arbítrio, ele é algo que Deus nos deu para a glória dele. Seres que têm a capacidade de experimentá-lo e desejá-lo cada vez mais. Seres que têm a capacidade de amar a Deus pelo que ele é. Seres que têm uma liberdade para decidir se querem ou não caminhar com Deus. Então, Deus nos quer em sua presença a partir da nossa decisão. Aliás, o livro de Provérbios 23, versículo 26, tem um versículo muito conhecido, provavelmente você já ouviu esse versículo, que diz assim, ó, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Então o que Deus quer? Que a gente dê o nosso coração, que a gente entregue o nosso coração. Deus não exige, Deus não coloca uma faca, Deus não nos obriga, Deus não é extorsão. Aí, passa o teu coração aí. Passa o teu coração aí, senão tu vai ver. Ou passa o teu coração ou morre, hein? Não, Deus não faz isso. Por isso que o versículo é assim, dá-me, filho meu, o teu coração. É um pai que pede ao filho o coração. É um pai que pede ao filho que lhe ame. Mas Deus também não fica ali se humilhando
por favor, eu preciso de você. Eu preciso de você, sem você eu não sou nada. Não, Deus não fica se humilhando, porque Deus não precisa da gente. E isso que é tremendo, né? Deus não precisa da gente para existir, para viver. Deus não precisa da gente para continuar sendo Deus. Mas Ele decidiu nos amar. Deus decidiu nos trazer, nos convidar para viver esse amor. Deus decidiu nos convidar. Deus decidiu fazer-nos filhos dele. Por isso que ele fala, dá-me, filho meu, o teu coração. É uma decisão nossa. É uma decisão tua. E todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões sempre vão acarretar consequências, boas ou ruins. Como eu tenho dito, não se semeia uma semente e se colhe outro fruto. É o fruto daquela semeadura que se colhe. Por isso que nós mencionamos lá no primeiro vídeo, não erreis. Tome cuidado nas tuas decisões. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Decidir bem, decidir segundo a palavra de Deus. Quanto mais próximo de Deus, melhores serão as nossas escolhas e decisões. Tantos homens de Deus decidiram errado, mas tiveram a oportunidade de reparar o erro, de corrigir o erro, de decidir da maneira certa. Quando nós andamos com Deus, ainda que decidamos errado, o Espírito Santo nos mostra, nos revela. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito e nos leva a consertar, a corrigir. Aliás, tem decisões que a gente toma e já sai da decisão sabendo que decidiu errado, porque o Espírito Santo ele vai ali nos acusando, né? Melhor, nos acusando não, acusando que foi uma decisão errada. Acusar aqui é no sentido de apontar, de dizer, de mostrar que nós tomamos a decisão errada e que trará consequências para a nossa vida. Por isso mesmo que a gente não pode falar assim, a minha vida é assim por causa de fulano, ciclano, por causa dos meus pais, por causa das pessoas do passado, porque não, que nós somos completamente responsáveis pelo nosso destino. É claro que ao longo da nossa vida, muitas pessoas têm o condão, sim, têm o poder de nos prejudicar, sim, de tornar a nossa vida mais difícil, não é? É verdade. Tem pessoas com as quais nos aliançamos de alguma maneira, ou que se metem na nossa vida e acarretam prejuízos que nós não esperávamos. Mas a maneira como nós reagimos a esses episódios determina qual é o nosso destino. Então temos que ter sabedoria, graça de Deus, relacionamento com Deus, para reagirmos da melhor maneira, para decidirmos da melhor maneira, que não é uma tarefa fácil. Tenha certeza que não é uma tarefa fácil. Mas quanto mais nos relacionamos com Deus, agora, tem gente que se relaciona muito, né? Ou seja, tem gente que busca Deus, que ora, tem gente que ama Deus, mas comete erros terríveis. Como assim? Tem gente que está na presença de Deus, mas quer ouvir uma voz de trovão. Meu filho, minha filha, não é essa a decisão. Você precisa fazer assim, assim, assim. E aí a pessoa acaba sempre sem uma definição, porque ela está esperando uma voz de trovão. E Deus fala de diversas maneiras para diversas pessoas. O que nós precisamos é estar abertos e sensíveis para identificar quando Deus fala conosco, quando Deus aponta o caminho para nós. E essa não é uma tarefa fácil. Realmente não é. E a outra questão é que muitas pessoas ficam o tempo todo esperando que Deus fique apontando. E nem sempre Deus vai ficar interferindo em nossas escolhas. Nem sempre Deus vai ficar ali, sabe, nos manipulando como se fôssemos um ventríloco, né? Um boneco ali sendo manipulado. Não, Deus já nos deu a liberdade, né? E quando nós erramos, Deus nos ajuda a corrigir. Quando nós buscamos a vontade dele, ele vai nos orientando, nos gerando em nós sensibilidades para escolhermos a melhor maneira. Mas não é o tempo todo, não é 24 horas por dia. Então entenda isso, tá? Mas há algo pior do que decidir errado. O que pode ser pior do que decidir errado? É aquela pessoa que não decide, nunca. Deus não se agrada de pessoas que ficam inseguras em cima do muro sem tomar decisões. Pessoas que acabam se acovardando. Deus não quer pessoas covardes. Quando Jesus vai falar da parábola lá dos talentos, que distribuiu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro, 5 que recebeu 5 multiplicou, outros 5 que recebeu 2 multiplicou, outros 2, mas o que recebeu 1 talento apenas enterrou na terra, com medo, inseguro. O que Jesus fala no final?
Ao que tem, lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Deus não se agrada de pessoas medrosas, covardes, que nunca decidem nada. Deus não se agrada dessas pessoas, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa o gostei para esse vídeo. Fazendo isso, você vai ajudar esse vídeo a alcançar outras pessoas, porque o algoritmo do YouTube vai entender que o vídeo é interessante e vai disponibilizá-lo para outras pessoas, tá bom? Deixa o teu amém aí nos comentários, ou deixa alguma experiência que você queira compartilhar com a gente nos comentários. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para abençoar a vida de outras pessoas. Compartilhe pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais. E se você não for inscrito ainda, clique aí em inscrever-se e você vai ser muito abençoado pelos vídeos que aqui publicamos, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.